A comparação social, o papel do superego. Prazer, eu sou Ricardo Oliveira, psicanalista clínico. Esta é a segunda mensagem, dando continuidade à mensagem anterior, falando sobre o papel do superego. E na clínica, a comparação, frequentemente, ela vem acompanhada de uma voz interna e muitas das vezes cruel, tá? Você deveria ser mais. Os outros conseguem e você não. Você está atrasado. E essa voz é a expressão de um superego severo, que vai contra a perfeição, que vai contra, na realidade, que ele é tão severo, a expressão dele, ele castiga aquela pessoa naquele sentimento, Essa voz, ela vem do superego e ela é severo e ela traz para nós, a cobrança de uma perfeição que não existe. Ela transforma o outro uma medida constante. Ela nunca nos permite ter um descanso subjetivo. Quanto mais o sujeito se compara, mais o superego se fortalece. Lacan, ele tem um olhar falando sobre isso, Lacan, ele fala que é o olhar do outro. E Lacan, ele vai dizer assim, que para Lacan, o desejo, ele é sempre o desejo do outro, não o meu desejo. Às vezes o que eu quero ser é porque o outro quer que eu seja. O que eu quero fazer é porque o outro quer que eu faça. Mas a pergunta é, será que eu quero fazer? Será que eu gostaria de fazer? Na comparação social, o sujeito, ele pergunta, o que o outro tem, o que eu não tenho? O que eu preciso fazer para ser desejado e para ser aceito? Mas o ponto central disso tudo é, o sujeito não sofre por não ter o que o outro tem, sofre por imaginar que o outro possui o que lhe falta para ser completo. E a comparação, ela alimenta então a ilusão de que falta algo a ser eliminado, tendo aí a inveja e a idealização. A comparação, ela costuma vir acompanhada de inveja, mas não de pessoas reais, e sim de uma imagem idealizada do outro. O sujeito, ele compara a sua intimidade com uma vitrine do outro, as suas dúvidas como sucesso, aparente alheio, e isso pode produzir nessa pessoa vergonha, retraimento e sensação de fracasso existencial. As redes sociais e a intensificação do sofrimento. Entenda que as redes sociais, elas não criaram todo esse problema, mas ela amplia, esse problema. Elas oferecem, recortes idealizados, performances de felicidade, métricas de valor como curtidas e seguidores. No clima, na clínica, vai crescendo então o sofrimento ligado à sensação de estar sempre aquém e nunca é o suficiente, nunca ser suficiente, viver atrasado em relação da vida do outro, enquanto parece que o outro está crescendo, vencendo e rompendo. Os sintomas da comparação, ele começa a vir e começa a ser uma comparação excessiva, e é um sintoma que ele pode indicar fragilidade narcisística, feridas de narcisística, ferida de reconhecimento, histórias de amor condicionado, dificuldade de sustentar a sua própria falta. E a comparação, ela funciona como uma tentativa de responder à pergunta, quem sou eu para o outro? E não só quem sou eu para mim mesmo. E o trabalho analítico aqui é trazer uma análise, não buscando ensinar o sujeito a se comparar, mas ela propõe investigar de onde vem a necessidade, ter uma escuta sobre a história daquela cobrança, desmontar o ideal impossível e permitir o sujeito a sustentar a sua singularidade. E o caminho não é ser melhor do que o outro, mas é você encontrar e ter a sua medida, ter a sua aceitação. E tendo aqui, a comparação social não fala sobre o outro, ela fala sobre as relações que existem entre um e o outro, entre você mesmo, sobre a sua falta, o seu desejo, o seu valor simbólico. Quando o sujeito começa a se escutar,
o outro deixa de ser medido e passa a ser então apenas o outro. E na psicanálise não se trata de vencer a comparação, mas de não viver mais aprisionado nela. Que Deus abençoe e até o próximo encontro terapêutico.